Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o advogado Marcelo Leal e o consultor legislativo Tiago Ivo sobre o trabalho da comissão especial encarregada pelo presidente José Sarney de elaborar um anteprojeto de novo Código Penal. Marcelo e Tiago integram a comissão essa especial. Doutor Marcelo, pelo menos há décadas que se tenta atualizar o Código Penal, que é de 1940. Como é que está sendo esse trabalho na comissão? Primeiro, Amanda, eu preciso esclarecer que o Código é de 1940, mas de lá para cá a legislação penal vem sendo constantemente atualizada. Nós tivemos em 1984 uma grande reforma da parte geral. A parte especial tem tido reformas pontuais e ao longo desse período todo, e esse talvez seja um dos trabalhos mais difíceis da comissão, que nós já começamos a encarar, se teve uma verdadeira profusão legislativa em matéria penal. Para que se tenha uma ideia, a comissão, a subcomissão dentro da comissão de reforma que trabalha com a legislação extravagante, da qual inclusive o Tiago é o subrelator, nós encontramos 119 diplomas legais esparsos com conteúdo de natureza penal. Então, se por um lado a legislação é de 1940, ao longo de todo esse período ela vem sendo reformada e com muita criatividade pelo legislador. Ou seja, então, o que temos é uma coxa de retalhos. Uma verdadeira coxa de retalhos, sem dúvida alguma. Tiago, e por que essa expressão que ele usou, extravagante? Legislação extravagante. Exato. Nós usamos esse termo para nos referirmos à legislação que está fora do Código Penal. Mas que tratam de questões penais. Penais, Porque com a filosofia iluminista do século XVIII, século XIX para cá, criou-se aquela ideia de legalismo, positivismo jurídico, então tudo tem que estar reunido num código. Né? O Código Penal é o centro do sistema, é o coração do sistema. Né? Mas de lá para cá, a sociedade vai se complexizando, né? Novos temas vão surgindo, temas que não existiam, não eram preocupação da sociedade, nem do poder público naquela época, e as décadas vão passando e coisas novas vão surgindo. Então acabaram aparecendo o que a gente chama de microsistemas ao redor do Código Penal. Então, leis esparsas, como nós temos hoje, lei de meio ambiente, crimes de trânsito, estão fora do Código. E deveriam estar dentro. Uma das tarefas da comissão é exatamente uniformizar e concentrar isso num instrumento só. Esse foi objeto de grandes debates dentro da comissão. É. Existiam aqueles que entendiam que o código deveria ficar como o Sol no sistema solar e ao redor dele a existência dos microsistemas. O que me parece consenso dentro da comissão é que na medida do possível, ou seja, a não ser quando a retirada da matéria penal de uma legislação esparsa, dessa chamada extravagante, comprometer a compreensão do seu todo, fora desses casos, a ideia é de trazer tudo para dentro do código, até para uniformizar o conhecimento da matéria, e até com uma proposta de que qualquer alteração legislativa em matéria penal seja feita dentro do Código Penal, evitando aquela legislação emocional, aquela legislação. Para que se tenha uma ideia, existe disposição de natureza penal em leis como, por exemplo, a Lei Rouanet traz disposição de natureza penal. A Lei de Locação traz disposição de natureza penal. Né? Então, evitar esse cipoal legislativo, essa foi uma proposta que me parece já é um consenso dentro da comissão, de, na medida do possível, desde que isso não descaracterize a compreensão dos institutos, que isso seja trazido para dentro do Código. E a comissão tem procurado ampliar o debate para a sociedade? Ou está muito fechada ainda apenas com o debate sendo feito pelos membros da comissão? Como é que está? A sociedade tem participado através do sítio eletrônico do Senado. Né? Temos lá, sentando lá no Senado, o GovBR, tem lá um sítio que as pessoas, qualquer pessoa, né? No endereço do Senado, www.senado.gov.br. Tem lá um linkzinho que remete à comissão do Código Penal. E lá quem quiser... Exato. E está sendo feitos relatórios, né, periódicos sobre as propostas que vão chegando, encaminhadas aos membros.
né? Sei. Então nós estamos fazendo uma leitura dessa demanda social, né? Sei. Estamos levando ela em consideração. E qual é o prazo que vocês têm para concluir o trabalho? O que vocês imaginam? Quando é que vocês estimam? O prazo hoje é final de maio. Deve ser prorrogado, mas vocês estão achando que... A intenção da comissão, e o presidente já deixou isso bem claro, é concluir os trabalhos até o final de maio. O presidente é o ministro Gilson Dipp. Exato, Mas claro... Final de maio. Exato. E também há um consenso lá de que um dos problemas a serem enfrentados é a inadequação das penas no Código atual? De alguns tipos de penas? Também existe esse tipo de preocupação, principalmente para que a gente não tenha, parece, me corrija se eu estiver errado, Tiago, mas o Bob fala de antinomia de princípios. Quando a gente tem tipos penais em que protegem um determinado bem jurídico de uma maior gravidade, com penas mais baixas do que outros tipos penais com pena. Então, existe essa distorção. Justamente, quando a gente tem uma legislação muito esparsa, você não tem como visualizar o todo de maneira sistêmica. E isso é uma das causas de gerar essa distorção no que diz respeito às penas. E apenas para complementar, Armando, a partir do próximo mês de maio em diante, a comissão, de março em diante, a comissão deve também iniciar os debates públicos, com as audiências públicas, em que se pretende trazer a sociedade para debater grandes temas de importância e complexidade dentro do Código. E a tendência hoje, já dá para notar que é no sentido de aumentar as penas, dar mais rigor ou não? Olha, essa é uma discussão antiga no meio jurídico, né? Se uma pena mais alta tem uma eficácia na diminuição do crime. Nós temos uma cultura social de encarceramento, né? Não só social como institucional, né? A pena de prisão sempre foi vista historicamente pelo Brasil, desde a independência, como a resposta mais eficaz, né, para o crime, a pena de prisão. E de lá para cá, tivemos uma reforma em 84 que criou o Instituto das Penas Alternativas, né? Tentar oferecer outras propostas de pena. Sendo que, de 84 para cá, quando isso foi feito, a cultura de encarceramento no judiciário continua muito forte, né? Não apenas, e o judiciário ele responde a uma demanda social. A sociedade ela associa, se não a prisão, a impunidade, né? A sociedade brasileira ainda não tem a maturidade, pelo menos a gente não consegue enxergar isso, de associar, de ver que é eficaz e é legítimo você aplicar outro tipo de pena, né? E não associar isso com a impunidade, né? Então, uma das nossas propostas, o ministro Dipp já deixou isso claro, é tentar fazer um código em que tentar tirar um pouco da pena de prisão, esse peso cultural sobre o qual ela cai, e tentar ver a prisão como uma última alternativa de resposta penal, né? Procurar valorizar os outros tipos de pena, aumentar o rol de penas alternativas, prestação de serviços à sociedade, aumentar possibilidades em que elas podem, não apenas não apenas. E aumentar a possibilidade de aplicação, né, dessas penas alternativas, né? Ver se a gente consegue criar na lei, no âmbito da lei, um outro tipo de cultura diferente, né?